São Paulo tomou seu sufoco, né? O Atlético, né? O Nacional, né? Atlético Nacional, né? Ele é bicampeão, né, Bruno? Da Libertadores, né? O Eguita estava lá. Eles é um time tradicional da Colômbia, né? Fez um jogo duro, como já tinha feito na Libertadores contra o Bahia, contra o próprio Atlético, contra o Inter. O Inter, né, em casa, é uma equipe muito forte, rápida, que busca o gol a todo momento. São Paulo sofreu, mas o jogo não se resume só nos 90 primeiros minutos, né? É um jogo de 180, né? Foi mal o São Paulo, ia ser pressionado como foi, 2 pênaltis perdidos, 2 bolas na trave, criou pouco, mas está vivíssimo, vivíssimo. Basta votar em casa, né? Deve botar aí 40, 50 mil ou mais, e agora ter sua torcida ao seu lado. Esse negócio que a torcida não faz diferença, Pedro, para uns não. O Flávio até briga, se fosse assim, a China, a Índia, era campeão de tudo, a Coreia. Só que faz a diferença, aquela torcida que estava lá, que empurrou aquele time, não vai estar aqui. É a vez do São Paulo sair para agredir e tentar a vitória. O resultado foi muito bom, pelo que o São Paulo apresentou, né? 2 pênaltis perdidos, bola na trave, aquele sufoco. Não teve uma grande chance no jogo. Não lembro. Não. Teve uma com o Luciano, mas estava impedido. Que até ele chutou fraco. Tá? Fraco ainda, mas esse acho que foi o melhor momento, a melhor chance do São Paulo. Então, vem vivo, dependendo de uma vitória simples em casa. O pessoal ele volta com 2-0, precisando reverter por 3 sem tomar nenhum. Então. Uma equipe rápida que nem era. Então, assim, dos resultados de ontem na volta dessa Libertadores, eu acho que o São Paulo, por exemplo, o Fortaleza, ele empatou, mas agora ele vai ter que ir na Argentina. Né? O Racing perdeu pro Peñarol, vai ter que botar 2, sem tomar nenhum. E o São Paulo vai jogar em casa por uma simples vitória, né? Não acredito que a equipe do Atlético Nacional tenha a mesma força de atacar que nem atacou lá, aqui em São Paulo, porque na Libertadores eles ganharam só os jogos dentro de casa, né? Sim, ganharam as 3 em casa e perderam as 3 fora. Tá igual o The Strongest, quando eu vi alguns momentos do The Strongest dentro da competição, quando ela tá sempre ganhando a altitude, quando você dá altitude perde. Mas eu acho que voltou vivo, poderia vir com um saldo muito negativo numa partida onde fletou em voltar com a goleada. São 16 partidas de invencibilidade do São Paulo na Libertadores, como citou o Bruno Prado, em 15 partidas com o Zubeldia, e agora o primeiro jogo do Hernan Crespo, já assumindo o São Paulo, depois dessa pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O São Paulo que levou uma pressão, mas saiu de lá com um empate 0-0 contra o Atlético Nacional. 2 pênaltis desperdiçados pelo Cardona, que é a referência desse time, camisa 10. O Rafael também fez defesas importantes durante o jogo. Foram 20 finalizações do Atlético Nacional nos 90 minutos, mas não conseguiu converter todas essas chances, 2 bolas na trave, né, em gols diante do São Paulo. Mauro César tá aí. O São Paulo segurou a pressão, conseguiu não tomar gols na Colômbia, segurou esse empate. Muito boa tarde para você, Mauro César. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. Assim, acho que o primeiro ponto desse confronto é uma coisa que fica bem clara. O Atlético Nacional é mais time que São Paulo. Estava claro durante a competição e acho que agora também. É um time melhor. São Paulo ontem teve mais sorte do que juízo. Achei a atuação muito abaixo. O São Paulo não conseguiu em nenhum momento ter um certo controle, conseguir sair daquele jogo frenético, né? Aquele contra-ataque da bola do Rinestrosa na trave, assim, não pode tomar um contra-ataque daquele num cenário como esse. Está jogando fora de casa, já tinha perdido um pênalti, já tinha mandado bola na trave, o goleiro já tinha feito defesas. Aí o São Paulo, de repente, se abre de uma maneira que o Marlos Moreno puxou o contra-ataque com o Cedric acompanhando ele, como se fosse uma sombra, né? Ele deu bote, o Fernando só acompanhou. Aí serve o outro companheiro que chuta a bola no pé da trave. O resultado foi excelente para o São Paulo nas circunstâncias, mas a atuação foi muito ruim. Eu diria que o São Paulo vai ter que fazer no jogo de volta algo parecido com o que fez no ano passado, quando foi totalmente dominado pelo Botafogo, especialmente no primeiro tempo no Rio, e não perdeu, empatou. E aí no jogo de volta, teve tudo para ganhar e não ganhou, mas teve tudo para ganhar. Perdeu o pênalti, o Caleri perdeu o gol quase debaixo da trave, então o São Paulo reagiu bem no jogo de volta. Eu acho que não basta essa coisa de, no Morumbi, não basta. No Morumbi, a LDU já eliminou o São Paulo. No Morumbi, agora o Mirassol jogando de São Paulo esse ano. Essa história que não pode jogar só no estádio, na torcida, é responsabilidade. O time vai ter que jogar mais. A gente entende as limitações do time de São Paulo, não é isso que está em pauta, a discussão sobre o jogo em específico. Eu acho que o São Paulo ontem fez um jogo muito abaixo, mas muito ruim mesmo.
E, assim, o fato de ter escapado da derrota que parecia impossível de ser evitada, acho que não pode apagar a má atuação. O time vai ter que jogar mais bola. Se jogar nesse nível, ou um pouquinho melhor, corre o risco seríssimo de ser eliminado em casa. Porque o time do Atlético, o time Atlético Nacional, é um time bom, é um time competitivo, mostrou isso durante toda essa competição, é mais forte fora de casa, inegavelmente. Por exemplo, teve um jogo que eles perderam para o Inter em casa, que eles jogavam melhor, aí o René Stosa foi expulso e eles foram mal, acabaram perdendo o jogo. Mas é uma equipe que, assim, pode chegar aqui, pode, especialmente porque agora com o Marlos Moreno tem 2 jogadores rápidos pelos lados, né? E que o São Paulo deve tomar a iniciativa do jogo, deve agredir. Então é um jogo bem perigoso, bem perigoso. Acho que o São Paulo ontem escapou, mas não pode se agarrar só nessa história. Não, no Morumbi a gente resolve, o resultado foi bom, estamos... Essa bobagem, sorte de campeão. Sorte de campeão, quantas fases faltam para o São Paulo jogar uma eventual final? A gente falar em sorte de campeão? Esse é um chavão, um clichê. Quantas vezes as pessoas falam sorte de campeão e não acontece nada, né? Aí quando acontece, eu falei lá atrás, você fala sempre, uma hora o time meio sortudo ali acaba sendo campeão. Mas não basta ser sortudo, você tem que ter bola. Eu achei que a atuação foi muito aquém, fiquei bem mal impressionado com o jogo de São Paulo ontem. Eu acho que vai ter que jogar mais, vai ter que ter consciência de que não pode ser nada parecido com isso. E é um adversário perigoso que certamente deve ameaçar o São Paulo. Essa é a questão. É um adversário que vai fustigar o São Paulo, vai meter a bola no gol, vai fazer o Rafael trabalhar. Então vai precisar, além da atmosfera do estádio, jogar em casa, o nível do jogo vai ter que ser outro. Achei bem abaixo ontem e o resultado acho que não pode mascarar a atuação ruim, né? E os pênaltis perdidos para o Cardona também, né? É brincadeira um jogador experiente como ele ter 2 pênaltis num jogo dessa importância e desperdiçar como desperdiçou, né? O fim da picada, né? Um negócio assim, do ponto de vista do time colombiano, lamentável sobre todos os aspectos, né? É o camisa 10 do time, já foi camisa 10 do Boca Juniors, né? Uma camisa pesada, é a referência técnica desse Atlético Nacional e perdeu os 2 pênaltis, não é, Vamp? O Cardona... Se tem mais um, ele faz igual o Palermo na Copa América de 99. Você já falou algumas vezes aqui no programa que o pênalti é a maior trairagem do futebol. Muitas vezes, em muitos momentos. Quando você vai para uma disputa que... Não ali no momento do Cardona, quando você vai para a disputa de... Quando vai para a disputa de pênaltis. Mas durante o jogo o cara não pode perder mesmo. Não pode pipocar. Ele perdeu 2 e... O Palermo já perdeu 3, né? Contra a Colômbia. Contra a Colômbia na Copa América 99. Mas assim... E os 2 pênaltis, eu achei que foi também, viu? Se questionou muito o primeiro pênalti, né? Uma nova regra é pênalti. A bola bateu na mão, poderia ir em direção ao gol. Eu achei os 2 pênaltis. O São Paulo contou muito com a sorte para sair vivo lá de Medellín com 0-0, que acabou sendo um resultado muito bom, mas principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo até foi um jogo mais equilibrado. Primeiro tempo nacional, o Atlético Nacional começa pressionando um pouquinho mais, tem o primeiro pênalti, o Cardona perde, mas depois não aconteceu muita coisa, né? O São Paulo até equilibrou o jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo não. Aí foi uma pressão forte do time de Medellín, 2 bolas na trave, um outro pênalti que aí o Rafael defendeu. O São Paulo realmente se livrou de uma derrota que poderia, se sai um gol ali em algum momento, poderia ser uma derrota por mais de um gol, porque o time colombiano na segunda etapa era totalmente dominante, né? A tendência era que se o São Paulo tomasse um gol, ele desabasse. Mas saiu com resultado, saiu com 0-0, resultado muito bom. Vai jogar no Morumbi, claro que é uma vantagem, né? Eu falei ontem que para mim cada um era favorito na sua casa. Acho que em Medellín o Atlético Nacional era favorito e no Morumbi São Paulo é favorito. São Paulo, de um jeito ou de outro, não perdeu lá, né? O resultado é muito bom. E agora tem a chance de decidir a vaga em casa. Não acho que é um jogo tranquilo, acho que vai ser um jogo duro aqui também, mas claro que São Paulo passa a ter uma chance maior de classificação. Mas ontem a atuação, principalmente na segunda etapa, foi muito... São Paulo contou muito com a sorte, o que faz parte também nesse tipo de competição. Tem jogo que você joga bem, perde um monte de gol e não ganha. São Paulo contra o Botafogo ano passado, no jogo do Engenhão, ele teve muita sorte de voltar com 0-0, mas no Morumbi, no segundo tempo, São Paulo teve chance de ganhar o jogo e não conseguiu. Teve pênalti desperdiçado pelo Lucas, ainda na primeira etapa, um gol perdido pelo Caleri. Então, ano passado, no segundo tempo contra o Botafogo, faltou um pouquinho de sorte, né? Não no primeiro jogo, né? No primeiro jogo, o São Paulo saiu bem. Mas ontem, o São Paulo contou com a sorte, faz parte. A competição é assim. Então, o resultado é ótimo. Mas o jogo ali, São Paulo poderia ter voltado com uma derrota até grande, uma derrota que poderia ter decidido já o confronto. São Paulo que tem essa mística na Copa Libertadores, tanto que
Das 10 vezes que o tricolor precisou decidir o jogo de volta, levou a segunda partida para o estádio do Morumbi, o São Paulo só foi eliminado uma única vez, justamente contra o Botafogo, na última edição de Libertadores da América. Das outras 9 vezes, o São Paulo passou de fase, quando levou a segunda partida para a sua casa diante do seu torcedor. Bem ou mal, só mais um detalhe, esse foi o jogo de ontem, não perdeu, 16º jogo seguido de Libertadores que o São Paulo não perde. Independente das atuações, ontem poderia ter perdido, mas não perdeu. É uma marca relevante. Dentro disso que o São Paulo é competitivo, né, nesse tipo de torneio, 16 jogos seguidos sem perder por Libertadores. Bruno Prado, a atuação do Atlético Nacional ontem liga o sinal de alerta para o São Paulo, para o jogo de volta dessas oitavas de final, Bruno? Acho que do Atlético e do São Paulo também, né? Os dois, né? O São Paulo é um outro tipo de jogo no Morumbi, o jogo será diferente até na postura das duas equipes, mas o São Paulo precisa fazer um jogo melhor, um jogo bom. O São Paulo jogou muito mal ontem e o Atlético Nacional é uma boa equipe, né? Uma equipe que tem velocidade, tem um contra-ataque. O São Paulo vai ter que se expor um pouquinho mais no Morumbi, então acho que vale para os dois. Imagina um jogo em que o São Paulo vai conseguir fazer dentro do normal uma partida melhor do que fez, vai conseguir se impor mais no jogo, mas ontem ficou bem claro ali que é um adversário bem perigoso. São Paulo, acho que ele foi muito importante não perder lá e agora ele tem a chance de ganhar em casa. Ele passa a ter mais chance de conseguir passar de fase. Mas está muito longe de ser um confronto, vai chegar aqui e vai ganhar. Assim, é uma coisa clara, vai chegar no Morumbi e ganha o jogo. Não, vai ter que jogar bem, vai ter que fazer uma boa partida no Morumbi para vencer. Não é um adversário que naturalmente o São Paulo vai chegar e derrotar jogando em casa. Lembrando que se enfrentaram naquela Libertadores de 2016, o Vampeta citou os 2 títulos de Libertadores que tem o Atlético Nacional, e o time colombiano passa pelo São Paulo. É claro que o segundo jogo aconteceu lá na Colômbia, mas o Nacional saiu daqui do Morumbi com 2-0 no placar, jogo que consagrou Miguel Borja, por que não dizer, né? Miguel Borja, que depois daquela campanha do Atlético Nacional viria a ser reforço do Palmeiras, rival do São Paulo. Mas o Atlético Nacional saiu do Morumbi com aqueles 2-0, teve a expulsão do Maicon. Aí no jogo de volta teve um pênalti não marcado em cima do Hudson. O São Paulo ficou reclamando da arbitragem depois daquele duelo pela semifinal em 2016. E aí na decisão o Atlético Nacional ganha do Del Valle, que à época tinha passado do Boca Juniors na semifinal, né? Ficaram Boca e São Paulo na semifinal, passaram o Atlético Nacional e Independiente Del Valle. Então, pelo retrospecto, pelo histórico, é um time que dá trabalho para o São Paulo. E eu estou citando aqui 2016, mas já se enfrentaram também por Copa Sul-Americana, um pouco antes, 2015 até acho, né? Um ano antes. Então, um time que sempre deu trabalho para o São Paulo. 2014, verdade. Tiraram o São Paulo. E com um time que era treinado pelo Osório, que depois passou a ser técnico do São Paulo em 15. Sim. O Osório treinava aquele time do Atlético Nacional, que tirou o São Paulo da Sul-Americana em 2014, bem lembrado pelo Bruno Prado, e em 2016 tirou o São Paulo da Libertadores da América, e agora frente a frente, mais uma vez, São Paulo e Atlético Nacional, Bruno Prado. Em 14 foi nos pênaltis, né? O São Paulo perdeu em Medellín de 1-0, ganhou de 1-0 no Morumbi, acho que foi um gol do Allan Kardec, até aí depois nos pênaltis passou o time colombiano. Esse é o 4º duelo de mata-mata entre eles, né? Teve essas 2 vitórias mais recentes do Atlético Nacional. Lá atrás, em 1993, teve um duelo pela Supercopa, que é uma competição que não existe mais. O Vamp e o Mauro com certeza lembram, né? Era uma competição que reunia os campeões da Libertadores, que tinham todos os campeões da história. Copa dos Campeões da Copa Libertadores. Isso, era isso aí. Negócio. Era uma competição que acontecia no segundo semestre, a Libertadores era no primeiro, e em 93 o São Paulo, numa semifinal, tirou o Atlético Nacional e depois ganhou a final do Flamengo nos pênaltis. O São Paulo foi campeão, Marcelinho Carioca perdeu o pênalti na final, jogava no Flamengo. Então, foi a única vez que o São Paulo eliminou o Atlético Nacional, foi lá em 1993, né? Ano que o São Paulo foi bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial. Rafael foi o grande protagonista do São Paulo no jogo de ontem. Nós temos aqui as aspas do arqueiro São Paulino. São Paulo que passou pelo Atlético Nacional, passou por esse jogo, 0-0, 2 cobranças de pênalti, 20 finalizações, 5 no alvo do Atlético Nacional, e o Rafael teve destaque. Nós temos aqui as aspas, né, do goleiro Rafael logo após o jogo. Ele disse o seguinte: eu já tinha falado com ele, falei que ia esperar no primeiro pênalti, que eu já tinha acertado. No segundo também esperei um pouco porque ele podia bater no meio, mas fui feliz e pude ajudar a equipe. O mérito é de todos. Queríamos ter ganhado.
Mas, num jogo difícil como esse, temos que valorizar o empate. Eu acho que a palavra certa é valorizar. Valorizar a entrega, a dedicação, ainda mais num jogo difícil de oitavas de Libertadores fora de casa. Sabíamos da dificuldade do jogo, então vai ter horas que vamos defender e sofrer também. Vamos buscar a classificação em casa, fecha aspas. Essas declarações, a gente vira e mexe acompanhando no meio do futebol, a gente tem que aprender a sofrer ou sofremos no jogo, eu nunca vou conseguir entender esse tipo de declaração. Mauro César Vampeta tá aí, o Rafael que garantiu esse empate para o São Paulo, pegando a penalidade do Cardona no segundo tempo lá na Colômbia. Ele que, né, estava vendo ontem umas matérias que ele não tinha pego pênalti ainda e com o jogo... Com bola rolando. Com bola rolando, né? Então ganhar mais confiança. Bota o São Paulo de novo vivo dentro da competição. Poderia hoje estar vindo com um prejuízo maior, né? Tendo que, de repente, jogar no Morumbi, ter que reverter, não só ganhar, mas ganhar com diferença de gols. Hoje uma vitória simples, né? No jogo da próxima semana de volta, coloca o São Paulo nas quartas de finais, né? Vai ser jogo fácil, mas pelo menos você não vem com prejuízo, que o prejuízo ia ser grande ontem mesmo, né? Beirou a voltar com 2 ou 3 de lá. A gente está falando aqui da atuação individual dos jogadores e com certeza o Rafael foi o protagonista da partida, mas o São Paulo contando com o retorno do Lucas Moura, Bruno Prado. Lucas Moura, pelo que eu recebi aqui, também está fazendo aniversário hoje, completando 33 anos de idade. O Lucas Moura que volta ao time do São Paulo, um desfalque considerável, um dos protagonistas dessa equipe e até onde esse reforço do Lucas Moura pode ser importante para o São Paulo pensando no jogo da volta. Eu não sei se no jogo da volta, o quanto ele vai poder ajudar. Que ontem ele me pareceu, assim, ainda bem longe, assim, me pareceu até um pouco no sacrifício. O Lucas não estava confortável. Ele até jogou bastante em relação ao tempo que ele entrou em campo. Jogou uns 30 minutos, foi até bastante. Achei que até que ele ia jogar menos. Mas ele não parecia confortável. Ok, o time não estava bem também, principalmente no segundo tempo, que foi quando ele participou. Mas não parece que o Lucas tá numa condição legal, assim. Ele tá tentando, é natural, vai retomar com o ritmo de jogo, vai melhorando a condição física, mas às vezes dava a impressão que ele também não estava confortável, assim, e ele falou depois do jogo que ele tem algumas dores ainda. Então o Lucas, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. É importante tê-lo no jogo. Eu não imagino que ele vai iniciar o jogo da semana que vem. Não parece, pelo que ele mostrou até agora, ele entrou um pouquinho também contra o Vitória, que ele tem a condição de daqui a uma semana estar iniciando um jogo. Mas ele vai ser uma opção de banco que pode ajudar e entrar e ajudar o São Paulo. O São Paulo às vezes pode estar precisando de um gol, ele vai lá, entra e consegue um gol, uma jogada. Mas para contar com o Lucas mais tempo, para ele iniciar um jogo, para ele ficar por mais tempo em campo, parece que vai demorar um pouco. Ontem ele parecia bem desconfortável. O que eu imagino para o jogo da semana que vem, eu imagino que o Rodriguinho tem grande chance de ser titular, talvez no lugar do Alisson ali, tendo mais um meia. Ele entrou bem no jogo ontem e tem jogado bem. Imagino que o Ferreirinha tem boa chance de ser titular. Então, mas o Lucas, eu acho que ele vai começar de novo no banco e vai, talvez, durante o jogo, poder ajudar. Mas ontem deu uma impressão, assim, de um cara que ainda está longe da condição ideal. O Rafael, que fez a sua primeira partida pelo São Paulo em 2023, de lá para cá soma 157 partidas, sofreu 135 gols e tem um título conquistado, o da Copa do Brasil em 23, com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Para a gente poder passar régua aqui no assunto São Paulo, tricolor paulista que encerrou a fase de grupos com a segunda melhor campanha, atrás apenas do Palmeiras, e ainda não foi derrotado na condição de visitante nesta edição da Libertadores da América 2025. Mauro César Vampeta tá aí, o Rafael que garantiu esse empate para o São Paulo, pegando a penalidade do Cardona no segundo tempo lá na Colômbia. Ele que, né, estava vendo ontem umas matérias que ele não tinha pego pênalti ainda e com o jogo... Com bola rolando. Com bola rolando, né? Então ganhar mais confiança, bota o São Paulo de novo vivo dentro da competição. Poderia hoje estar vindo com um prejuízo maior, né? Tendo que, de repente, jogar no Morumbi, ter que reverter, não só ganhar, mas ganhar com diferença de gols. Hoje uma vitória simples, né? No jogo da próxima semana de volta, coloca o São Paulo nas quartas de finais, né? Vai ser jogo fácil, mas pelo menos você não vem com prejuízo, que o prejuízo ia ser grande ontem mesmo, né? Beirou a voltar com 2 ou 3 de lá. A
A gente está falando aqui da atuação individual dos jogadores e com certeza o Rafael foi o protagonista da partida, mas o São Paulo contando com o retorno do Lucas Moura, Bruno Prado. Lucas Moura, pelo que eu recebi aqui, também está fazendo aniversário hoje, completando 33 anos de idade. O Lucas Moura que volta ao time do São Paulo, um desfalque considerável, um dos protagonistas dessa equipe, e até onde esse reforço do Lucas Moura pode ser importante para o São Paulo pensando no jogo da volta. Eu não sei se no jogo da volta, o quanto ele vai poder ajudar, que ontem ele me pareceu, assim, ainda bem longe, assim, me pareceu até um pouco no sacrifício. O Lucas não estava confortável. Ele até jogou bastante em relação ao tempo que ele entrou em campo. Jogou uns 30 minutos, foi até bastante. Achei que até que ele ia jogar menos. Mas ele não parecia confortável. Ok, o time não estava bem também, principalmente no segundo tempo, que foi quando ele participou. Mas não parece que o Lucas tá numa condição legal, assim. Ele está tentando, é natural, vai retomar com o ritmo de jogo, vai melhorando a condição física, mas às vezes dava a impressão que ele também não estava confortável assim, e ele falou depois do jogo que ele tem algumas dores ainda. Então o Lucas, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. É importante tê-lo no jogo. Eu não imagino que ele vai iniciar o jogo da semana que vem. Não parece, pelo que ele mostrou até agora, ele entrou um pouquinho também contra o Vitória, que ele tem a condição de daqui a uma semana estar iniciando um jogo. Mas ele vai ser uma opção de banco que pode ajudar e entrar e ajudar o São Paulo. O São Paulo às vezes pode estar precisando de um gol, ele vai lá, entra e consegue um gol, uma jogada. Mas para contar com o Lucas mais tempo, para ele iniciar um jogo, para ele ficar por mais tempo em campo, parece que vai demorar um pouco. Ontem ele parecia bem desconfortável. O que eu imagino para o jogo da semana que vem, eu imagino que o Rodriguinho tem grande chance de ser titular, talvez no lugar do Alisson ali, tendo mais um meia. Ele entrou bem no jogo ontem e tem jogado bem. Imagino que o Ferreirinha tem boa chance de ser titular. Então, mas o Lucas, eu acho que ele vai começar de novo no banco e vai, talvez, durante o jogo, poder ajudar. Mas ontem deu uma impressão, assim, de um cara que ainda está longe da condição ideal. O Rafael, que fez a sua primeira partida pelo São Paulo em 2023, de lá para cá soma 157 partidas, sofreu 135 gols e tem um título conquistado, o da Copa do Brasil em 23, com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Para a gente poder passar régua aqui no assunto São Paulo, tricolor paulista que encerrou a fase de grupos com a segunda melhor campanha, atrás apenas do Palmeiras, e ainda não foi derrotado na condição de visitante nesta edição da Libertadores da América 2025.